pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic, esse canal que estava às moscas há meses, acho que anos já, nem lembro mais quando foi o último vídeo, mas eu tive que retornar aqui, ressuscitar esse canal pra falar sobre a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. Lá em 2022 eu fiz vídeo sobre todos os episódios da primeira temporada e agora a série tá disponível aqui no Brasil, no Prime Video. A segunda temporada foi lançada no dia 22 de julho, chegou completinha aqui e alguns fiéis espectadores aqui pediram que eu trouxesse a minha opinião da temporada, então cá estamos pra conversar sobre tudo o que rolou e quem sabe retornar com esse canal aqui um pouquinho de vez em quando, quem sabe? E se você tava com saudades, você pode me seguir nas redes sociais, eu sou @NathFanatic no Instagram e Nath_Fanatic no TikTok. Lá eu posto mais conteúdos com um pouquinho mais de frequência, então me segue lá pra acompanhar também. Bom, essa segunda temporada ela adapta a segunda metade do livro Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro das crônicas vampirescas, só que eles já deram umas salpicadas aí, como fizeram um pouco na primeira temporada, com algumas coisinhas dos livros futuros. E a gente vai ver agora a Clória e o Louis lidando com as consequências deles terem matado o Lestat e conhecendo um clã de vampiros em Paris, liderados pelo enigmático Armand. E apesar dessa ser uma série incrível para se acompanhar semanalmente, não só eu estou fazendo esse vídeo único porque a série chegou aqui no Brasil a temporada completa, mas também eu acho que essa temporada ela é bem complexa de se analisar episódio a episódio, porque ela vai trabalhar muito essas questões meio turvas, né, do que é verdade, do que é mentira, o que tá rolando. Tem um mistério muito grande por toda a temporada, então eu acho que analisar ela como um todo vai ser até mais fácil. E esse mistério vem desse mote, né, desse slogan, digamos assim, da temporada, que é "A memória é um monstro". Essa frase, inclusive, foi dita lá na primeira temporada e retorna aqui de novo, e ela ganha forma tanto no Lestat, que aparece aí como esse fantasma da cabeça do Louis, como também nessas dificuldades que o Louis e o Daniel têm de acessar algumas memórias ali da entrevista de 73. E esse mistério, além de outros fatores também que eu vou falar ao longo do vídeo, tornaram essa temporada muito diferente da primeira em questão de tom. Eu acho que o primeiro ponto que muda muito essa temporada é o fato de que não estamos mais em Nova Orleans, mas não só isso, mas eu acho que a forma como a cidade era um personagem na primeira temporada, eu não senti tanto que Paris foi um personagem nessa segunda temporada. Apesar de a gente ter algumas imagens bem legais da cidade, eu acho que elas acabaram ficando muito concentradas no começo da temporada, mais especificamente no episódio 2, que a gente tem o Louis e a Clória realmente conhecendo a cidade, tem um primeiro momento ali que eles vão caçar junto com o clã de vampiros. Eu acho que esse episódio é excelente, inclusive eu amo essa cena deles indo caçar juntos. Ali eu tava vendo mais da cidade, ali eu tava curtindo, mas fora esse episódio eu senti que eu não tava muito afim de conhecer essa Paris deles, sabe? E uma coisa que me incomodou especialmente é que o Louis, ele tá sempre comentando sobre o fato de que ele tá conhecendo pessoas, ele tá se conhecendo, e aí a cidade está vibrando com artistas e dananana. E a gente não vê nada disso. Por sinal, eu amei o fato de que ele se apaixonou por fotografia. Eu acho que tem tudo a ver com o personagem, como o próprio Armand fala, né? Que os vampiros ali do clã estão dizendo que isso só mostra essa conexão e esse amor que ele tem, né, pelos humanos, etc. Eu acho que é super legal, mas eu queria ter visto mais disso e não só ouvir ele falar sobre as pessoas e sobre os rolês que ele tava mostrando o trabalho dele. E isso acabou me passando não só essa sensação de que eu não tava realmente ali em Paris com eles, mas me passou uma sensação de que o Louis não teve tanto desenvolvimento nessa segunda temporada. E digo isso muito por conta da primeira temporada que, puxa, o Louis tem tanta coisa que acontece, ele tá lidando com tantas questões, ele era um personagem tão interessante e importante, e eu acho que nessa temporada ele é a pessoa que eu vou menos falar aqui sozinho, né, nesse vídeo. Tipo, eu vou falar mais sobre os outros personagens e ele tá sempre conectado a alguém. Pode ser que isso tenha a ver com o fato do que a Clória fala pra ele, né, tipo, quem é você fora de mim, fora do Lestat? Mas não sei, eu acho que a série talvez poderia ter colocado um pouco mais do personagem, ou minimamente só ter mostrado um pouco mais da cidade pra gente sentir que tá ali junto com ele, não só ouvindo ele contar as histórias. Outro ponto que eu acho que influenciou demais nessa temporada ter um tom diferente é a ausência do Lestat. Não tem como, gente. Ele é simplesmente o maior que temos. O carisma desse personagem e do Sam Reid, que interpreta ele, é contagiante, assim. E
fez muita falta. Não acho que essa foi uma temporada ruim de forma nenhuma, mas eu acho que é inegável, né? Ele tem um magnetismo que faz falta e eu acho que os criadores da série sabiam disso e eles sabem que as pessoas adoram o personagem, tanto que eles deram um jeitinho de colocar ele participando. E eu amei a solução que eles encontraram. Geralmente eu não curto muito esse lance de trazer os atores de volta em fantasma, só como uma desculpa esfarrapada, né? Pra pessoa continuar aparecendo. Eu acho que aqui eles foram bem espertos, inteligentes, e eu acho que serviu pra história também. Porque assim, o Louis claramente não superou o Lestat e tá se sentindo muito culpado. E eu acho que colocar ele ali de forma física, né, traz um peso maior. Porque o Lestat ele já seria uma presença ali constante nos conflitos, né, entre o Louis e a Cloria, entre o Louis e o Armand, de qualquer forma. Então, pelo menos eles fizeram isso de uma maneira um pouco mais divertida, né? Colocando ele ali pra causar, pra incomodar, né? Nos momentos do Louis com o Armand. E também a gente tem, né, o carisma do Sam Reed na tela. E além de ser divertido e ser interessante pra história, eu acho que deu uma equilibrada também no tom, né? Porque eu acho que muito desse sarcasmo do Lestat, ele dá uma aliviada, né? Se dá umas risadinhas ali, porque de uma forma geral eu acho que essa temporada ela foi muito mais densa, assim, né? Muito mais tensa e até melancólica. E aí ele aparecendo de vez em quando, eu acho que dava uma equilibrada. E um outro ponto que é muito útil essa presença do Lestat ali e a forma como ele aparece é o fato de que ele fica zombando muito do Armand, por exemplo, né? E aí quando a gente para pra pensar que, na verdade, esse Lestat ele é uma projeção do Louis, diz muito sobre o que o Louis está pensando, está sentindo em relação ao Armand. E isso é interessante porque o Louis, a gente já viu isso na primeira temporada, a gente vê mais nessa, ou ele dramatiza demais, ou ele dá uma suavizada ali na participação de culpa dele em certas coisas. E eu acho que essa é uma forma de, não intencionalmente, ele fazer isso de novo, ele falar pro espectador que não é ele que tá pensando aquilo, não é ele que tá falando aquilo, é o Lestat que está falando, entendeu? Mas na verdade, aquele Lestat está sob o controle do Louis. E eu achei inteligente da parte da série não abusar desse recurso, não colocar o Lestat em todos os episódios ou em todos os momentos, ele aparece em momentos bem específicos, que eu acho que servem bastante pra narrativa. Ele aparece também em alguns flashbacks, ou quando o Louis vai ler uma carta, né? Então eu acho que tudo foi colocado de uma maneira bem legal. De uma forma que a gente tem um pouco do personagem, mata um pouco a saudade, mas fica aquele gostinho de quero mais. O que eu acho que fortalece o impacto do momento em que ele aparece de verdade, né? Por sinal, esse episódio do julgamento, né? O episódio 7, também eu acho que foi um dos melhores episódios da temporada. Ele é muito tenso, né? E é muito doido isso, né? Porque ao mesmo tempo você tá feliz que o Lestat tá ali, é o show do Lestat, ele é todo, né, daquele jeito. Também é bem pesado, né? Emocionalmente pesado esse episódio. Mas eu gostei bastante, eu acho que foi interessante a forma como eles trouxeram esse confrontamento dos acontecimentos da primeira temporada, a visão um pouco ali do Lestat, e apesar de ter, né, a resolução muito triste do episódio, que é a morte da Cloria e da Madeleine, eu acho que foi um episódio muito interessante. E eu achei bonito também da parte da série que não tem música nos créditos finais, por exemplo, pra você realmente sentir aquela perda e você ficar ali de luto também. Bom, e falando nela, a gente teve a adição no elenco da Delaney Hales interpretando a Cloria nessa temporada. A Bailey Bass, que era sensacional como a personagem na primeira temporada, infelizmente saiu. Mas eu acho que a Delaney mandou super bem. Ela pega a personagem ali num outro momento, né, que já tem uma outra vivência, uma outra visão de mundo e que está, né, com um rancor absurdo ali do Louis por conta da morte não tão morrida do Lestat. Por sinal, o primeiro episódio da temporada, né, que são eles dois ali durante a guerra, né, procurando pelos vampiros antigos, etc. Eu achei um episódio muito interessante, eu só achei peculiar ele ser o primeiro da segunda temporada. A galera da produção disse que esse seria um episódio do meio da temporada, né? Caso fosse o livro inteiro fosse adaptado em uma única temporada da série. E isso faria sentido pra mim, mas ele ser o primeiro da segunda temporada, eu não sei se eu gostei tanto, porque eu acho que a série já começa meio devagar. Eu sinto que a temporada começa mesmo no episódio 2, mas eu gosto deles trazerem fatos históricos pra dentro da narrativa. Eu acho que eles faziam isso muito na primeira temporada, e nessa segunda eu senti que foi só esse momento, basicamente. E aí a relação dos dois, né, do Louis e da Cloria, no final desse episódio parece que tá indo pra um caminho mais positivo, apesar dele tá declarando coisas ali pra ela e o Lestat tá logo ali, né? Só que aí rapidamente a relação já começa a dar uma
estremecida ali. Porque ela vê que o Louis tá claramente já se interessando pelo Armand, mas ela tá de boa. Ah, conheci uma galera aqui, tô com um clã, tô caçando com o pessoal, tô super feliz, muito contente, então tá tudo bem. Cada um fica com seu rolê. Só que, a partir do momento que ela entra pro clã e ela vê que tá todo mundo tratando ela como uma criança, não tão levando ela a sério, aí ela dá aquela murchada de novo. Eu achei engraçado porque no livro, quem é mais resistente ao clã é, na verdade, a própria Clória, né? Ela fica muito com medo. E aqui eu achei legal que eles trouxeram isso, porque a personagem realmente ela tem uma necessidade grande de conexão, né? Ela quer um companheiro, ela quer poder viver a vida como vampiro, né? Ela tava buscando tanto por outros vampiros, e quando ela vê esse clã, ela quer fazer parte, né? Então eu achei legal que rolou essa mudança. E a outra mudança é em relação a Madeleine, né? No livro, a Clória é bem mais novinha, é uma criança, então ela acaba encontrando meio que uma mãe vampira, né? Ela encontra uma figura materna na Madeleine. E aqui, como ela já é um pouco mais velha, tal, eles foram pra esse caminho mais do romance. Isso é um questionamento que a personagem já tem desde a primeira temporada, né? De ela tá tentando transformar as pessoas e ela não consegue. E ela tem essa necessidade de se sentir conectada a alguém, porque ela vê que o Louis tá sempre escolhendo o Lestat, e agora vai escolher o Armand, tipo... E aí parece que ela tá sempre dividindo o Louis, né? Ela nunca tá sendo escolhida por ele de verdade. E eu achei interessante que essa temporada acabou trazendo bastante essa temática da solidão, né? A gente tem o momento ali na peça que o Lestat mostra pra um humano como que é o sentimento da solidão de um vampiro. Eu acho que todos os personagens, absolutamente todos, eles estão em busca disso, estão em busca de conexão, estão em busca de não se sentirem sozinhos no mundo. E eu acho que é algo super relacionável, né? É algo que eu amo nessa série, o quanto esses personagens são humanos. E não só porque o Louis não quer se desfazer da sua humanidade. Eles, como vampiros, são muito humanos. Só que tudo é muito a flor da pele, é tudo muito mais intenso porque eles são vampiros. E eu sinto que esse lance de você encontrar um companheiro, como eles dizem, parece muito mais forte do que um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Você busca um companheiro, você vai dividir a imortalidade com essa pessoa. Então é tudo muito maior, né, do que na vida normal. E aí, é claro, cada um vai lidar de certa forma com esses sentimentos, né, de solidão, né? Alguns vão ter atitudes bem problemáticas para não estar sozinho. Mas eu gostei que eles trabalharam essa questão de novo com a Clória e trabalharam esse relacionamento dela com a Madeleine. Eu gostei dos passos ali delas irem se conhecendo e da Madeleine ter várias questões ali da vida também. Ela também se sente uma pária nessa sociedade, né? Então, eu acho que faz muito sentido ela abraçar de maneira tão natural se tornar uma vampira, porque realmente a vida dela, ela tava muito sozinha também. Eu achei super interessante aquele momento que o Armand tá quase que fazendo uma entrevista de emprego ali com ela, né? De como que ela vai ser, como quando for vampira, etc e tal. E isso até o momento em que ela de fato é transformada, eu achei linda essa cena. Eu acho bonito essa questão também do Louis não se incomodar, né? Tipo, o Louis, ele não é exatamente ciumento em relação à Clória, o que diz muito a respeito dela realmente buscaram uma outra pessoa pra ser o companheiro dela, né? Ele quer que ela realmente seja feliz, então quando ele vê que a Madeleine realmente tá apaixonada, né, e tá feliz e tá escolhendo a Clória, ele transforma ela de bom grado. Só é triste porque a gente sabe o destino das duas, né, mas eu acho que a série fez um excelente trabalho pra fazer a gente sentir o momento da morte das duas. O resultado é o mesmo, mas eu senti que o impacto desse momento na série foi muito maior pra mim do que no livro, e é realmente muito triste que as duas não sobrevivem, né, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu achei muito lindo que nos momentos finais a Clória ela teve aquilo que ela sempre quis, ser colocada em primeiro lugar. No momento que a Madeleine diz que prefere morrer com a Clória, eu achei muito lindo, assim. Que mesmo elas não podendo ter uma vida juntas, eu sinto que a Clória ela recebeu um presente ali, recebeu um carinho que foi muito importante. Antes da gente falar do Armand, eu queria falar um pouquinho sobre o Teatro dos Vampiros, que eu achei muito legal. A forma como a série trouxe, né, pras telas esse clã / companhia de teatro. Achei super interessante o lance do uso das projeções, né? Muito bem, Armando, você é um diretor muito criativo aí, gostei disso. E gostei mais ainda dos fãs deles. Eles claramente têm os theater kids ali dos anos 40, né? A galera maquiada, que sabe o texto e vibra e não sei o quê. Eu amei essa galera, eu acho que eu seria essa galera, inclusive. Gostei muito disso. E pra mim o grande destaque do Teatro dos Vampiros é o Ben Daniels como o Santiago.
Meu Deus, que sensacional, que atuação incrível, que carisma. Eu acho que ele, apesar de, enfim, nunca vai substituir o Lestat, mas eu acho que ele foi uma boa, assim, tipo, me lembrava muito o Lestat em alguns momentos, né? O jeitinho dele bem malicioso e também meio, né, flamboyant e tal. Adorei. É uma pena também que o personagem não vai continuar, mas acho que foi muito legal. Eu queria ter visto um pouco mais dos outros integrantes do clã. Acho que o Sam foi um que teve um pouquinho mais de espaço. Ele tem algumas falas muito engraçadas também. Mas, enfim, eu acho que essa temporada ela tinha muitas coisas pra lidar, muitas relações pra trabalhar, muito personagem. A primeira eu acho que ela é mais centrada no trio, né? E essa tinha muita gente, então não tinha como dar espaço pra todo mundo, mas fica aqui a menção honrosa. Então tá, agora sim vamos falar sobre o chefão, né? Sobre o Armand. Primeiro de tudo, eu estou obcecada pelo Assad Zaman, que interpreta o Armand dessa temporada. Gente, que homem maravilhoso. Ele não só é lindo, como ele é um fofo nas entrevistas. E aí você olha ele dando entrevista, ele é uma florzinha. Aí você olha ele na série, ele é tipo intenso cara, ele muda muito, é surreal. Eu achei que ele mudou muito bem nessa temporada, tipo, atorzão mesmo. Estou obcecada. Dito isso, esse personagem, ele foi difícil, assim, pra mim. Eu fui rever a temporada antes de fazer vídeo, porque eu sinto que muitas das coisas que eu tava em conflito, assim, envolviam ele. Bom, dá pra gente perceber que o Armand, ele tem uma neura por controle, né? Não só dos outros, não só do clã, não só do Louis, mas até dele mesmo. Eu acho que ele gosta muito de passar essa imagem de que ele é ponderado, de que ele tem tudo sob controle, de que tá tudo bem, que ele é sensato e calmo. Só que aí, dependendo de como você pisa no calo dele, ele mostra uma outra faceta, né? Ele tem uma demonstração de poder muito grande, ele pode ser muito violento. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe ali sobre o passado dele, a gente vê que ele passou por diversos abusos que afetam diretamente a forma como ele age, especialmente no relacionamento ali romântico com o Louis. E aí tem um momento que ele começa a chamar o Louis de maître, né? De mestre. E aí eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Ele tá se fazendo, né? Ele tá querendo pagar de, não, você tem um controle de tudo, só pra passar uma falsa impressão de controle pro Louis. E depois, né, refletindo, revendo as coisas, eu acho que não. Eu acho que ele quer ser amado, ser cuidado, mas ele ainda tem esse outro lado bem controlador. E eu acho que tá tudo sempre brigando ali dentro dele. E aí, dependendo do que ele tá sentindo, ele deixa um lado ou outro tomar mais controle ali. E aí, nessa dinâmica em específico, ele justamente abre mão do controle, né? Se coloca num lugar mais de submissão por querer agradar o Louis, por querer ser amado, por querer ele por perto. E aí, o Louis também, eu ficava tipo, meu Deus, que boy lixo, né? Tipo, o Armand... Eu sabia... Isso que é complicado, né? Porque eu tava vendo eles conhecendo no passado e eu já sabia o que o Armand ia aprontar. Mas, ao mesmo tempo... Ele não tinha aprontado ainda. E o Louis já tava sendo meio escroto, né, com ele. Tipo, como eu falei do lance do Dream Stat, né? O Louis claramente não está disponível emocionalmente. E aí o Armand é bem emocionado e ele também não tá ajudando muito nessa questão. E eu acho que essa temporada mexeu mais com isso, né? De que o Louis, ele não só, né, não é um narrador muito confiável e tal, mas ele pisa bastante na bola. E ele tem essa dificuldade de, às vezes, assumir isso. E aí, por isso que eu acho que o Armand, ele acaba prendendo o Louis, né, com ele, mas ele também se colocou numa certa prisão, porque ele quer tanto o Louis ali por perto, que ele aceita o Louis do jeito que for, mesmo ele claramente não tendo superado a morte da Clória e não ter superado o Lestat. E eu acho que essa prisão acaba sendo simbolizada, de certa forma, no quarto que eles dormem no momento presente, em Dubai. O cenário ali, ele tem muitas grades, muitas barras, e aí fica parecendo uma prisão. Eu acho que a série, ela vai dando esses sinais, assim, esses símbolos de que essa relação tá toda errada. E aí queria destacar o estopim dessa confusão toda, né, que é o episódio 5, que a gente tem o flashback, a gente descobre o que rolou ali na entrevista de 73, etc. E a gente tem aquela treta homérica dos dois. Que cena foda, gente, sério. Nossa, os dois simplesmente abriram as porteiras do inferno, né? Falaram todo tipo de absurdo um pro outro, né? Algumas verdades, né? Convenhamos, foi bom ouvir o Armand dando uma zombada ali nos sofrimentos do Louis. Só um pouquinho, né? Tadinho. Mas assim, que cena absurda. Os atores estão sensacionais. Eu não consigo parar de rever essa cena. Eu fico assistindo ela no YouTube, assim, repetidas vezes.
muito bom. E eu achei que esse foi um dos momentos mais intensos entre os dois. O que me leva para uma outra questão sobre o tom dessa temporada, que eu esperava mais intensidade dos dois. E aí eu acabei me decepcionando, mas depois eu entendi que não tinha como ser diferente, porque Louis e Armand não é Louis e Lestat. É que assim, eu fiquei mal acostumada, né? A primeira temporada, ela é super sensual, ela é um romance gótico, a gente tem a química de bilhões, né, do Sam Reed com Jacob Anderson. E aí eu fui pra segunda temporada, né, esperando isso. Só que não tinha como ser exatamente a mesma vibe se os personagens são muito diferentes e se eles têm uma relação diferente, uma dinâmica diferente. Mas eu confesso que eu precisei, assim, rever a temporada, refletir bastante pra ficar em paz com isso, porque na primeira assistida eu fiquei tipo, gente, mas e aí? Não vai ter pegação? O que tá acontecendo, né? Eu entendi o que a série fez, mas acho que ainda daria pra colocar uma ceninha de pegação dos dois, nem que fosse pro Lestat aparecer lá no meio e causar, né? Já que eles sempre causavam nos momentos a sós. Poderia ter rolado isso, entendeu? Só pra ter, só pra dizer que teve, mas tudo bem. Mas fica aqui esse parênteses de que essa segunda temporada foi muito boa, mas ela definitivamente não foi tão, né, sensuellen quanto foi a primeira temporada. Mas é isso, né? Eu acho que a série ela vai dando esses sinais de que esse relacionamento é diferente, de que as coisas, né, não estão muito se encaixando ali, o que acaba rolando um contraste muito grande do que a gente vê no presente, né? Quando o Louis e o Armand estão de boa ainda, né? Que eles ficam querendo contar a história pro Daniel como se fosse uma linda história de amor, um belo romance, tipo... Só que aí você olha as coisas do passado e você fica... Mas que romance é esse, né? Tem essas contradições que eu acho que né, tudo é muito intencional nessa narrativa. E falando, né, na narrativa ali do presente, né, vamos falar sobre o Daniel, que sofreu essa temporada, né? Eu acho que o personagem teve mais espaço do que na primeira, porque realmente ele tava lidando com algumas coisas bem complicadas. Primeiro que ele estava morrendo de medo de ser morto, né, já que agora ele não estava mais na presença de um vampiro, mas de 2 vampiros, e o Armand botou as garrinhas de fora, né, e tem todo o dilema ali, né, o medo que ele sente de não lembrar direito do que aconteceu em 73, né? Algumas memórias começam a vazar ali e ele começa a ficar meio preocupado. Mesmo assim, como sempre, o Daniel entregou o quê? Frases engraçadas e marcantes e sarcásticas. Destacar que quando ele zomba no episódio 2, o fato de que tanto o Armand quanto o Louis ficaram com o Lestat e ele faz uma brinks ali de telenovela e tal. Sensacional, incrível. E eu acho que ele acabou ficando com um fardo mais pesado, porque na primeira temporada eu acho que dividia muito essas sacadinhas, né, entre ele e o Lestat, e dessa vez tinha bem menos Lestat, então ficou mais na mão dele. Mas, como sempre, frases ótimas. E a gente tem esse conflito muito grande entre ele e o Armand. Eles estão, assim, super batendo de frente, porque o Daniel não quer que o Armand controle a entrevista, e por outro lado, o Armand está desesperado que o Louis tá começando a ter umas lembranças ali que ele claramente não quer que ele lembre. E aí esse cabo de guerra, né, entre os dois é muito legal, e acaba que, mesmo assim, o Daniel consegue ir abrindo os caminhos e consegue até desenvolver uma relação ali mais de amizade com o Louis, né? E aí essa cumplicidade que eles vão cultivando tem 2 momentos muito marcantes, né? O primeiro, quando eles descobrem juntos o que o Armand estava escondendo ali deles na primeira entrevista, né? E no season finale, quando ele, assim, de maneira muito destemida e talvez muito imprudente, expôs o fato de que o Armand não salvou o Louis em Paris. Quem salvou foi o Lestat na frente do Armand. Tipo, ele ali e ele fala, então, tá vendo esse cara aqui, ó, ele não te salvou não, viu? Ele mentiu pra você. Meu senhor, você tá doido? Você tá completamente doido. E como que ele consegue essa informação, né, pro Louis sobre o que aconteceu lá no julgamento? É através da Talamasca, que é essa organização aí de tudo que é sobrenatural nesse universo da Anne Rice. E, pelo que eu vi, vai ter um spin-off especificamente
sobre a Talamasca. Então vamos ver se se a galera da AMC vão querer transformar isso num negócio meio Marvel, né? Que a gente tem que assistir tudo. Espero que não. Mas eles participam bastante dessa temporada, né? Fica o cara ali passando umas informações pro Daniel, manda umas coisas no computador dele, que vai ajudando ele a descobrir mais informações. E a gente descobre também que o Rashid, que é o verdadeiro, né, agora, ele também é um agente dessa organização. Então, assim, eles aparentemente estão em todos os lugares. Fiquei um pouco na dúvida se foram eles que ajudaram ou não o Daniel a publicar o livro dele, né? Que a gente vê ali nos finalmente do episódio. Enfim, que outras coisas eles podem influenciar no futuro da história. Fiquei bem curiosa, provavelmente quem lê o livro já deve saber mais sobre isso, né? E antes da gente partir pros finalmente, eu quero fazer uma menção honrosa ao Luke Brandon Field, que interpretou o Daniel jovem. Eu achei esse ator sensacional. Primeiro que eles são muito parecidos os dois, eu acho impressionante, foi um casting muito bom nesse sentido. Dá pra ver que ele deu uma estudada, né, no Eric Bogosian, que interpreta o Daniel mais velho, pra que, né, eles tivessem uma conexão assim, né? São personagens muito diferentes, porque o Daniel era uma outra pessoa quando ele era mais jovem, mas a essência dele tá ali, então achei um trabalho muito bom. Ele mandou super bem no episódio que ele participou, e vamos ver se vão ter, acho que agora não mais, né, talvez flashbacks, eu acho que agora já deu, mas enfim, acho que ele mandou super bem nessa temporada. E bom, né, no encerramento da temporada a gente tem várias questões, né, aí pro futuro, e a que mais me deixou com a pulga atrás da orelha é o fato de que o Daniel foi transformado em vampiro pelo Armand. Eu ainda estou, né, lendo as Crônicas Vampirescas, eu estou no livro 2 ainda. Sim, eu falhei nessa missão, gente. Eu achei que eu ia ter lido um monte de livro até então, mas enfim. Estou lendo Vampiro Lestat, mas eu sei que o Daniel e o Armand têm um negócio aí no futuro. Eu acho que eles até adiantaram um pouco esse lance da transformação, né, se eu não me engano. Mas eu tô curiosa pra saber como que isso se sucedeu, né, tipo, como que chegamos nessa questão, nessa conclusão aí de, tipo, do Armand fazer isso. E, enfim, como que vai ser a relação deles daqui pra frente. Como eu falei, né, o Daniel lança o livro, que não era pra existir, mas ele consegue publicar mesmo assim. E uma coisa que eu achei curiosa é que, né, o Louis quebrou, né, as leis lá dos vampiros, etc e tal, né, expondo o mundo dos vampiros. Só que, assim, o Daniel também expôs, né? O Daniel também agora é um vampiro. Dá pra gente perceber quando ele tá dando a entrevista, dá pra ver as unhas e tal. Tipo, será que nenhum vampiro percebeu que ele é vampiro? Por que tá todo mundo só atrás do Louis, né? Fiquei um pouco confusa com essa parte, mas talvez eles não ficaram sabendo que o Daniel também agora faz parte dessa comunidade, que ele tem que ser cobrado também. E aí eu fiquei muito emotiva, né, nesse final, assim. Primeiro de tudo, reencontro do Louis com Lestat. Pelo amor de Deus, gente, eu chorei assim largada. Eu achei muito linda essa cena, achei lindo o reencontro. Os atores, não tem jeito, esses dois, eles têm uma química muito foda, assim. Eu acho que, enfim, não tem como. Os dois são incríveis juntos. E eu achei muito bonito os dois realmente se abrindo. Eu acho que é a primeira vez que eles têm uma conversa honesta, sem muros, sem tentar fingir uma coisa ou outra. Eu acho que eles foram genuínos no que eles estavam dizendo, os dois. Eu achei muito linda essa cena, muito, muito linda. Partiu meu coração ver o Lestat daquele jeito. Quando ele pergunta, né, sobre o Louis ter tentado tirar a própria vida e tal. Ai, nossa, chorei demais, gente. Pelo amor de Deus, foi muito linda essa cena. E aí eu fiquei muito emotiva também com a cena final mesmo, a última, do Louis. A forma como a cena tava se construindo, né, dele ali sentando sozinho, a gente vê o quadro do irmão dele de um lado e do outro o vestido da Clória, né, do momento que ela foi morta, e ele chamando todo mundo na chincha. Eu fiquei com uma sensação de despedida, né, de que ele tava tipo, é isso, galera, já deu. Só que aí quando ele abre os olhos, né, ele fala, eu sou o dono da noite, né, o dono da porra toda, ele que manda nessa bagaça, vocês vão ter que me engolir. Aí eu fiquei tipo, tá, então ele vai encarar, né, e até resgatando um pouco da conversa dele com o Lestat, parece que o Louis, ele meio que, depois de tanto tempo, ele tá em paz com o fato dele ter sido transformado num vampiro de verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso ler logo esses livros pra saber como e onde ele pode ou não aparecer, enfim, pra eu ficar com o meu coração mais tranquilo, porque eu sei que o Lestat realmente, ele, né, vai longe aí nas Crônicas Vampirescas, mas o Louis eu não sei muitos detalhes, eu não sei se ele aparece de fato em alguns outros livros ou se ele é só citado, enfim, estou curiosíssima, vou continuar lendo, espero que, né, mais livros do que eu prometi
lá em 2022, na primeira temporada. E pra próxima temporada da série, a gente já, né, tem uns mimos aí, que rolou recentemente a San Diego Comic Con. Teve painel da série e teve um teaser da terceira temporada. Não vou me estender aqui sobre isso, porque esse vídeo já deve estar quilométrico. Vou preparar um videozinho pras redes sociais sobre esse teaser da terceira temporada, com o Lestat Rockstar brilhando. Então me segue lá nas redes sociais, @NathFanatic, pra gente conversar mais sobre a entrevista com o vampiro. E depois, quando eu terminar de ler o livro, teve uma seguidora que pediu, né, pra fazer vídeo sobre expectativas pra próxima temporada. Então eu vou terminar de ler o livro, que aí eu acho que eu consigo fazer um vídeo um pouco mais, né, sensato aí, e aí a gente volta aqui pra conversar sobre o que pode rolar na próxima temporada, beleza? Então é isso, gente, aqui está tudo que eu achei sobre a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz com essa série, que a segunda temporada foi tão interessante quanto a primeira. Eu amo demais as pessoas envolvidas na série. Eu acho que todo mundo deixa muito claro o quanto eles amam essa história, o quanto eles estão super afim de fazer a melhor série possível, então dá muito gosto de acompanhar, ver os bastidores, ver as entrevistas. Então eu tô muito animada pra ver o que eles vão fazer pra próxima temporada. Deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acharam sobre os personagens. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Não sei quando aqui no YouTube, mas me sigam nas redes sociais que eu vou avisando quando rolar próximos conteúdos por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!